Jornal Regional. Nossos direitos. Com o doutor Adriano Ponce, juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Lins e também professor do curso de Direito do Unisalesiano em Lins. Olá, doutor, boa tarde, obrigado mais uma vez pela presença do senhor aqui. Boa tarde, Caio, boa tarde a todos os ouvintes, eu que sou grato aí pelo convite. Doutora, hoje a gente fala sobre os crimes de calúnia e difamação. Qual que é a diferença entre esses dois tipos de crime? Pois é, Caio, eu escolhi falar dos crimes contra a honra porque estou atuando no juizado e é lá que desembocam quase todos os pedidos indenizatórios por danos morais e constatei que as pessoas elas estão se dispondo a dar opiniões, muitas vezes sobre questões que elas nem conhecem direito e, em consequência, estão se responsabilizando, estão sendo responsabilizadas no âmbito civil, por meio de condenações ao pagamento de indenizações e também, às vezes, no âmbito criminal, né? Basicamente, é claro que no tempo que a gente tem aqui não daria para fazer uma avaliação tão precisa, mas basicamente a calúnia é a imputação de um fato considerado criminoso. Então, quando você atribui especificamente para uma pessoa um fato já ocorrido, né, imputando a essa pessoa a responsabilidade, sabendo que essa pessoa é inocente. É claro que se você repassa para a polícia uma informação que pode ser levada em conta numa investigação, mas que se configura uma mera suspeita, é claro que você não vai incorrer no delito. Quanto à difamação, é a imputação de um fato desonroso, mas não considerado criminoso. Como, por exemplo, você sair falando aí que determinada mulher faz programas sexuais em determinado lugar, né? E, por fim, nós temos a terceira modalidade, que é a injúria, que é a imputação, não de fato, mas de uma qualidade negativa. É você ofender, chamar de burro, chamar de ignorante. E, às vezes, cara, é bom deixar claro, essas ofensas, elas não são praticadas só por meio da fala ou de escrito, mas também por gestos. Então, você arremessar ovos em alguém que está fazendo um discurso, é injúria, porque você está menosprezando essa pessoa. Você colocar lá um saco de fezes na frente da casa daquele vizinho que você não gosta, também é injúria. E às vezes até um sorriso, uma ironia, também se configuram crimes contra a honra. O número de casos, tanto de calúnia, difamação, como também injúria, é grande esse número de casos que chega à justiça, doutor? Tem muita coisa que acaba sendo contornada, relevada, não é? Mas sim, é grande, especialmente no âmbito civil. Com as redes sociais, como eu disse, as pessoas estão se arriscando demais, não é? As pessoas parece que não se contentam em ler informações e notícias, mas parece que dá aquela coceira, a pessoa acaba querendo comentar. E é nessa hora que a pessoa acaba se envolvendo, às vezes, desnecessariamente. Por isso que é preciso avaliar muito, né? É preciso falar sobre isso, eu preciso comentar ou não. E, na maioria das vezes, a melhor opção realmente é ficar quieto, ficar em silêncio. Doutor, a gente tem acompanhado muito, né, na mídia nacional a discussão em torno das publicações nas redes sociais. Muitas pessoas se esquecem que ali não é apenas uma página particular, né? Ali é um espaço público, o que você comenta, muitas outras vão ver esse comentário, e isso acaba, às vezes, levando a casos como esse, né? Muitas pessoas entram na justiça em virtude de comentários feitos nas redes sociais, doutor? Sim, é cada vez maior esse número, justamente por isso, né? Porque eu penso assim, ó, se você leu alguma coisa que te aborreceu, ou ficou sabendo de uma notícia, de uma conduta de alguém, que você acha que é uma conduta indevida, pensa um pouquinho, reflete, né? Lembre-se de que para cada conduta sempre vai haver uma maneira mais adequada de apuração e responsabilização, especialmente se essa conduta é atribuída a um servidor público. Então, se você está indignado, formaliza uma representação contra essa pessoa ou procura uma autoridade qualquer, mas não tenta ficar fazendo justiça com as próprias mãos, porque invariavelmente você vai ter que responder pelos seus excessos, né? Até pedir licença aqui ao senhor, aproveitando esse assunto redes sociais e também injúria e difamação, né? Na semana passada, a apresentadora do Tempo, do Jornal Nacional, a Maria Júlia Coutinho, sofreu aí vários comentários racistas na fanpage do Jornal Nacional,
e aí a justiça já está intervindo nesse caso, e as pessoas que fizeram esses comentários poderão sofrer várias sanções, né? Sim, e essa pergunta, essa informação é pertinente para a gente esclarecer que a injúria pode ter cunho racista, não só em relação à cor da pele, mas em relação a outras questões, como por exemplo a religião, né? Mas que não necessariamente esse tipo de afirmação vai configurar racismo. Então há uma diferença do racismo, que é aquela manifestação por meio da qual o indivíduo ofende toda uma categoria de pessoas, demonstrando realmente ter ódio de um grupo em razão de uma característica peculiar, como a cor da pele. Então é diferente esse racismo da injúria com cunho racista, que é aquela que envolve uma ofensa individual para alguma pessoa em específico, né? Mas a pena da injúria de cunho racista realmente é maior do que a injúria convencional. Quem sofre calúnia, difamação ou injúria, seja pela internet, nas redes sociais ou mesmo de maneira pessoal, de que maneira deve proceder? Pois é, olha, eu sempre recomendo você se acalmar, né? Aguardar um pouco, sabe, às vezes as pessoas acham assim, quem correr primeiro na delegacia tem mais razão. Isso é um grande equívoco, não é? Reflita, pense se realmente vale a pena, porque a ação judicial também, que envolve ofensa contra a honra, cara, ela é muito desgastante, não é só para o réu. Para você também, que se julga ofendido, procurar a justiça, às vezes pode parecer que é uma forma de solucionar, né? É claro que cada caso é um caso, mas na audiência aquela questão toda vai ser revisitada, as expressões vão ser todas discutidas. Em alguns casos também, é bom deixar claro, o crime contra a honra pode ser afastado por meio da prova. Então, em alguns casos, o indivíduo que falou aquilo tem o direito de provar que aquilo é verdade. E como se prova, doutor? Então, em juízo mesmo, né? É o que a gente chama de exceção da verdade. Então, não dá para a gente aqui esmiuçar, mas em muitos casos é possível ao indivíduo fazer essa prova. Em alguns casos, essa prova é até proibida, né? Mas, por exemplo, na injúria, ela é proibida. Então, se você chamar o cara de burro, você não pode provar que o indivíduo é burro, porque você não tem o direito, né? E você não tem o direito de dizer isso, ainda que seja verdade. Outra informação que é bom a gente mencionar aqui, em alguns casos, o crime contra a honra se verifica ainda que a afirmação feita seja verdadeira. Por quê? Porque a honra é um bem protegido na Constituição Federal, no Pacto de São José da Costa Rica, em outros documentos internacionais, e ninguém pode sair por aí falando aquilo que bem quiser do outro. Doutor, em questão de punição a essas pessoas que cometem esses 3 tipos de crimes, na maior parte das vezes, o que essas pessoas acabam sofrendo, qual que é a punição mais comum? Mas no âmbito criminal, as penas até que não são tão elevadas, não é? Dificilmente alguém vai ficar preso por um crime contra a honra, mas na esfera civil, aí sim é possível avaliar e impor indenização por danos morais, e a quantificação dessa indenização vai depender muito do que foi dito, das circunstâncias, de quantas pessoas a ofensa alcançou, das condições socioeconômicas do ofensor e também da pessoa ofendida e dos impactos daquela ofensa na vida dela. Tá certo. Nós conversamos aqui com o Dr. Adriano Ponces, juiz de Direito do Juizado Especial Civil de Lins e também professor do curso de Direito do Unisalesiano. Dr. Adriano, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Uma ótima semana a todos.